Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler alguns versículos. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse o seu servo Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ela, ela se pôs à porta, e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Senhor, fala o nosso coração nesse dia, que os céus permaneçam abertos sobre a nossa vida, que a tua vontade se estabeleça dentro do nosso coração, Pai. Nós acreditamos, Senhor, que hoje é um dia de milagres. Nós cremos que hoje é um dia de milagres nesse lugar. E nós, de forma profética, viemos aqui buscar um milagre, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que sairemos daqui de posse desse milagre e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês hoje que talvez seja uma grande loucura. Mas a gente cresceu num ambiente que o tempo todo a gente está ouvindo falar de fé, de fé, de fé, de fé, de fé. E de fato a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode adorar a Deus, mas se você não tiver fé, você não vai agradá-lo com a sua adoração. Você pode ler a palavra, mas se você não ler com fé, não há esse coração agradável de Deus ao seu lado. Eu fico imaginando um Deus que está se agradando de alguém. Deus é santo, Deus é luz, Deus é bom. Você já tocou as emoções de uma pessoa feliz? Como é tocar a emoção de uma pessoa feliz? Qual a reação de uma pessoa que está feliz quando você a agrada? Já parou para pensar nisso? Quando você pega alguém que está entusiasmado e você faz alguém agradável a essa pessoa não tem restrições para abençoar você. Essa pessoa não tem
não tem barragens, não tem comportas, não tem limitação. Quando você agrada alguém que é bom, quando você agrada alguém que é luz, quando você agrada alguém que é doador por natureza, imagina alguém que por natureza é um doador. Imagina você agradar esse alguém, o que você não pode fazer, o que você não pode mover com essa agradabilidade, De fato, a fé é algo que, se fôssemos olhar para Deus numa figura humana, a fé é algo que entusiasma o coração de Deus. Eu vejo Deus quando se depara com um coração cheio de fé, e mesmo que esse coração cheio de fé esteja triste, eu vejo esse Deus como alguém que chega, que isso, para com isso, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Não fica aflito, não fica aflita, não, porque isso aí não é nada, isso é pequeno, diante da grandeza que eu carrego. Eu vejo Deus quando está nesse ambiente de fé, se movendo dessa maneira. É o Pai que tenta de todas as maneiras aplacar as angústias de um filho. Assim é Deus. Pelo menos essa é a visão que eu tenho dele. Existem alguns que preferem ter aquela visão do juiz, do carrasco, daquele que mata, daquele que destrói, mas eu prefiro olhar para a cruz para ver Deus. E na cruz, todos os nossos problemas se resolvem na cruz. Todos os seus problemas se resolvem quando você acredita naquela palavra que o Filho disse quando estava pendurado no Calvário: está consumado. É Ele dizendo no mundo espiritual: eu resolvi os problemas na eternidade do homem. Não há mais condenação para eles. Nada mais pode separar eles do meu amor. Não existe fome, não existe principado, não existe potestade. Ele gritou na eternidade: eu resolvi. Está resolvido. Está resolvido. Esses dias eu estava ouvindo uma discussão a respeito do porquê que Deus não elimina o mal. Por que Deus permite o mal existir? E eu sou muito doido, irmão. Eu estava pensando assim: Deus não está dentro do meu tempo. Deus, me ajudem aqui, pastores, é Cronos e Kairos. Kairos é o nosso. Cronos é o nosso. Deus está dentro do Kairos. Aí, pensa comigo se eu tenho um pingo de razão nesse pensamento ou eu estou maluco sozinho. Falando, por que Deus não destrói o mal? Como que Deus vai destruir algo que Ele já... Entendeu ou não? Como Deus pode acabar com algo que Ele já acabou? Porque dentro do tempo de Deus, Ele diz... Cristo falou: eu venci o mundo. Ele disse: está consumado. Como que ele pode fazer duas vezes aquilo que já está feito? Então por que é o tempo, irmãos? É por isso que a gente prega aqui na comunidade: olhe para a eternidade. Porque na eternidade tudo já está resolvido, tudo está consumado. Não fique olhando para esse tempo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu acredito, olhando para este texto e outros textos, que existem alguns milagres que eles não dependem tanto de fé assim. Olha o que o profeta disse para essa mulher: não brinque comigo. Meu marido é velho. Não, isso não vai acontecer. A fala dessa mulher não é uma fala de quem acredita. Não é uma fala de quem está apegado ao último fio da vida. Já tem um fator determinante na vida dela. O meu marido é velho e ele não pode me dar um filho. É o discurso de alguém de quem está angustiado, ou quem sabe abafou a angústia de várias tentativas, de alguém que tentou muitas vezes e não conseguiu. É a frustração sendo externada de alguém que já se esforçou muito para ter algo e não teve. Só que quando eu olho para o texto,
Eu percebo que a fala dela não vale de nada. Eu percebo que a suposta incredulidade dela não vale de nada. Eu percebo que a desesperança dela não tem efeito. Existe um decreto que foi dado pelo homem de Deus, profeta, representante de Deus, profeta, voz de Deus na terra. O profeta não olhou para ela e disse assim: se você crer vai acontecer. Não, estava acontecendo ali. E quando eu olhei para o texto agora, é meio que uma conversa, sabe, de trindade. Porque o profeta olha para o Geazi, que é o servo, e na minha cabeça me vem a figura do Espírito Santo, e a figura do profeta aponta para Jesus. Na minha cabeça é como se Jesus perguntasse ao Espírito Santo: o que podemos fazer por essa pessoa? O que é que falta? Porque o texto bíblico diz que é o Espírito Santo que intercede por nós, dentro de gemidos inexprimíveis. E aí eu consigo, dentro da minha cabeça, enxergar uma conversa da Trindade nesse momento. E essa conversa é em relação a alguém que perdeu a esperança, é em relação a alguém que já não tem fé para colocar diante do altar, é de alguém que talvez desistiu de algo, e de repente eu vejo uma conversa dizendo: o que eu posso fazer por essa pessoa que está angustiada? O que eu posso fazer por essa pessoa que perdeu a esperança? O que eu posso fazer por essa pessoa que não quer mais insistir dentro desse ambiente? E de repente o Geazi, que na minha cabeça aponta para a figura do Espírito Santo, olha, ela não tem filhos. A partir da conversa do profeta com o Geazi, não tem mais diálogo entre o profeta e a sunamita, porque agora o diálogo é celestial. Eu quero profetizar na tua vida hoje, porque você é um filho e uma filha, e existem conversas que talvez você não vai participar ao teu respeito, mas o céu, talvez, quem sabe agora, está em reunião, aleluia, e a pauta da reunião é o teu fracasso, a pauta da reunião é a tua angústia, quem sabe a pauta da reunião é o teu sofrimento, e quem sabe ninguém te chamou para participar dessa conversa, mas nós somos pertencentes a Deus, nós pertencemos a Ele, e se pertencemos a Ele, existem decisões que o céu vai tomar, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas então, o que talvez levou essa mulher a receber esse favor fora do campo da fé? Eu não estou dizendo que ela não tem fé em Deus, não estou dizendo que ela não tem fé em profeta, eu estou fechando você dentro de um ambiente da qual ela tem um útero estéril e ela não acredita que algo possa sair daquele lugar. Eu estou fechado aqui. Mas preste atenção numa coisa: ela pode não ter fé para crer que vai ter um filho, mas ela tem fé para receber o homem de Deus, abrir a casa dela. Sabe o que eu quero falar nessa noite, nesse dia? É a respeito desses milagres que acontecem a partir do relacionamento que você constrói com o Eterno. É desse milagre que acontece a partir da honra que você decidiu dar a Deus. Porque de fato todos nós temos um deserto dentro da nossa alma, que a gente olha para ele e às vezes a gente consegue injetar fé na vida do deserto do outro, mas a gente não consegue injetar fé no nosso próprio deserto. Todos nós temos isso. Não existe talvez ninguém que crê em Deus que não tenha uma área da vida que não foi visitada. Olhe para você. Não existe áreas da tua vida que você está anos e anos e anos e anos e anos e anos lutando. Essa mulher, ela desenvolveu um relacionamento. Sabe o que eu acho interessante no relacionamento dela? O relacionamento dela é progressivo. Sabe o que é isso? O profeta começa comendo pão, mas daqui a pouco, só ele entrar na casa dela e comer pão não é suficiente. E sabe como ela começa esse relacionamento? Não é a partir daquilo que o profeta tem, não é a partir daquilo que o profeta faz, é a partir daquilo que ele é.
O relacionamento dela é sem expectativa de nada. Ela não está acolhendo o profeta, e eu quero usar o profeta como a própria presença de Deus. Ela não está atraindo essa presença para a vida dela com expectativa de arrancar alguma coisa dessa presença. Não, ela está observando e ela percebeu, ali vai um homem de Deus, e esse homem de Deus precisa ser honrado, ele precisa entrar na minha casa, ele precisa comer pão. E eu fiquei pensando essa tarde, e é interessante que essa tarde eu não estava no quarto, né, Mateus, fechado, pensando no texto, não, nós estávamos trabalhando muito, mas mesmo assim o Espírito Santo falando comigo, olha só essa mulher, olha de onde ela começa o relacionamento e para onde ela vai com esse relacionamento, e não é a fé dela que faz algo na vida dela, é o relacionamento que ela está construindo com essa presença. Ela começa de forma despretensiosa, não há pedido, não há oração. Quando o profeta oferece a ela um desejo, ela diz: eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, todo mundo me conhece, eu estou abastecida de tudo, e precisa ir além da superficialidade para entender o desejo do coração dela. Na verdade, o profeta não faz algo verbalizado, Deus revela a ele o coração dela, aquilo que está no interior, mas esse relacionamento começa despretensioso. Ela está dizendo: vem na minha casa, come pão na minha casa, mas ela começa a observar que a presença desse homem não é uma presença qualquer, e ela olha para o marido e diz: vamos fazer algo mais por essa presença, vamos dar a ele uma cama, vamos dar a ele uma cadeira, vamos dar a ele uma mesa, vamos preparar algo, e olha, ele vai morar, não é na parte de baixo da nossa casa, nós vamos colocar ele sobre a nossa cabeça. Poderíamos ficar a noite inteira falando das figuras do relacionamento dessa mulher com esse profeta. Mas olha o progresso, irmãos. Olha o progresso. E esse progresso não é sobre o que eu tenho, mas é sobre o quanto eu quero. Não o quanto eu quero do mundo, mas sim o quanto eu quero de Deus. E perceba que chega um momento da vida que essa mulher está tão cheia dessa presença dentro da casa dela, que quando é oferecido a ela um pedido, ela diz: eu não quero nada. Eu não quero nada. Ela está tão abastecida, preparou um ambiente para ele. Ele tem quarto, fala do lugar mais íntimo da casa. Quem prepara um quarto para Deus, prepara um lugar de intimidade, prepara um lugar de descanso, prepara um lugar de repouso, prepara um lugar de sonho. Você sabe por que a gente se frustra dentro de expectativas às vezes? Porque você decidiu colocar a cabeça no lugar errado e sonhar no lugar errado. Você lembra do José? Onde foi que ele teve o sonho dele? Dentro da casa do pai. Junto do pai. Lá ele sonhou. Lá ele construiu projetos. Não importa o que aconteceu depois. Não importa se ele saiu. Não importa se ele foi para o Egito. O que importa é que o sonho nasceu na presença. Irmãos, todo sonho que nasce na presença de Deus se torna uma realidade, independente do tempo, independente da circunstância. Todo sonho que você constrói e adquire na presença de Deus é aquilo que Deus vai trazer à existência na tua vida. Aquilo que você constrói na presença de Deus não vai te frustrar. Ouvi um pastor ministrando esses dias, ele falou assim, uma palavra que impregnou na minha alma. Ele disse: olha, nós não nos movemos por expectativas,
Nós nos movemos por revelação, nós nos movemos pela palavra. Sabe por quê? A palavra não erra, a palavra é luz, a palavra é vida. E se você projeta e constrói sonhos a partir da revelação e da palavra, irmãos, não frustra. Não frustra. E posso falar uma coisa? Vou compartilhar algo com você aqui. Quer que eu compartilhe? Diga amém. Vocês estão muito curiosos. Você sabia que quando Deus quer comunicar algo a você, ainda que seja muito louco, cara, Ele vai te dar o fundamento da revelação? Vai. No sábado, eu estava num tempo de mentoria com o pastor Josué, e todos vocês sabem disso. E eu estava falando com ele a respeito de finanças. Afinal de contas, ele está muito mais à frente do que eu, e ele é um mentor na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. E ele olhou para mim assim, eu expliquei a situação para ele. Ele falou assim: sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar os empreendedores da tua igreja e você precisa começar a fazer culto com eles. Você precisa começar a injetar fé neles. Você precisa começar a injetar conhecimento neles. Posso falar uma verdade para você? Sabe como isso soou no meu ouvido? Quem me conhece sabe. Falei, meu Deus, eu nunca me vi fazendo um culto de empreendedor na minha igreja. Presta atenção nisso. Como ele é um mentor na nossa vida, eu decidi orar sobre aquilo. Ele falou, você tem 2 eixos. Primeira coisa, Deus vai abençoar os empreendedores da tua igreja. Segundo, os empreendedores da tua igreja vão abençoar a igreja. Amém. Vim para casa, sábado, fiquei orando, pensando. Domingo vim para o culto. Estou orando, estou pensando, acabou o culto. O mesmo rapaz, o Leandro, que profetizou para mim que eu ia para Portugal, e aconteceu, me procura no final do culto. Diante de Deus, irmãos. Ele olhou para mim e falou, bispo, eu tive uma visão. Falei, lá vem ele. Eu vi escrito bem grande aqui, ó, no data show da igreja. Empreendedorismo. Falei, vou dar uma cadeirada em você, Leandro. É sério, bispo. Tem alguma coisa de empreendedor aqui, ó. Eu vi escrito aqui, ó, claramente. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Por quê? Eu não sei, bispo, por que isso? Irmão, não falei com ninguém, irmão. Sabe o que é isso? Revelação. Falei para ele, ora. Porque isso agora se tornou uma revelação. Isso não é mais uma expectativa. Isso é uma revelação. Ora, porque talvez você é o José, que tem o sonho, tem a revelação, e também é o José, que desenvolve isso. Por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Porque a gente se frustra, porque às vezes a gente entra dentro de ambientes que Deus não mandou entrar. Faz coisas que Deus não mandou fazer. Às vezes a gente faz baseado em emoções. Não pede oração, não pergunta para um mentor, não pergunta para quem já vivenciou, já fez aquilo. Simplesmente a gente, envolto numa emoção, toma decisões. E não é assim que Deus quer que a gente se mova. Tá aqui um filho aqui, ó, Rodolfo. Rodolfo chegou na igreja como quem não queria nada. Daqui a pouco, bispo, precisa de um discipulado. A gente conversa, fala de tudo, né, Rodolfo? Daqui a pouco as coisas vão acontecendo na vida do Rodolfo. Não significa que eu tenha razão ou os pastores tenham razão. O que é importante, irmão? É na multidão de conselhos que há o quê? Prosperidade, irmãos. E às vezes a gente entra em expectativas erradas porque a emoção bate e a gente decide. A necessidade bate e a gente decide. Só que Deus quer o quê?
Deus quer que a gente olhe para o céu e fale como o salmista: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não vem das montanhas, que na figura do judeu é o lugar de força, de potência, de imponência. Não é daí que vem, é do Senhor. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem o meu livramento. A relação dessa mulher é progressiva. Tem o quarto, que é o lugar mais íntimo da casa, e lá tem cama, intimidade, lá tem mesa, unidade, comunhão, serviço, compartilhar. A relação dessa mulher, olhando dentro de uma visão interpretativa, não é apenas o profeta em casa, mas tem mesa, tem comunhão, tem serviço, tem oferta, tem alimento. A minha relação não é ele entrar e ir embora, é ele ficar, dormir aqui, fazer morada nesse lugar, é ter tempo à mesa com ele, abrir o coração. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer que tenhamos essa relação dentro da atmosfera das nossas expectativas. Diga para você mesmo: não, a atmosfera da relação não é aqui, a atmosfera da relação é mais fundo, é mais íntimo, tem que ter mais coisas. Não é a partir de um sonho que eu me relaciono com Deus, não. É a partir da intimidade, é a partir da cama, da mesa, da cadeira. Não é a partir daquilo que eu construí dentro da minha necessidade que eu me relaciono com Ele, não. Antes de falar das minhas necessidades, primeiro eu coloco Ele em casa, primeiro eu sirvo pão, primeiro eu me relaciono à intimidade da cama, primeiro eu me assento à mesa, primeiro eu dou assento, primeiro eu trago ele para morar acima da minha cabeça. E depois, irmão, você não precisa falar nada, depois você não precisa pedir, depois você não precisa ficar com vãs repetições. Ele simplesmente vai olhar para você e vai dizer: eu sei o que ele precisa, eu sei o que ela precisa. E ele vai dizer: o Espírito Santo, vá lá e realize, e faça, e abra a porta, e viva o milagre. A gente precisa entender, irmãos, que essa relação não está no campo das ideias. Não. Essa relação ela tem que ser progressiva. Não basta comer pão, tem que ter intimidade. Não basta ter intimidade, tem que ter comunhão. Não basta ter comunhão, tem que ter serviço. Não basta ter serviço, ele tem que estar acima. Ele tem que estar sobre, de maneira que quem está sobre é quem governa. E se ele governa, ainda que ele diga não, a gente entende que o não é o melhor para aquele momento. Ainda que ele diga uma loucura, não, isso é muito doido. Percebe que tem horas, irmãos, que Deus vem e simplesmente Ele pega a sua vida e faz dela o que quiser. Na verdade, eu quero te encorajar nesse dia, porque vamos ser sinceros, irmãos, não tem área da nossa vida que a nossa fé morre, desfalece, a gente fica rebelde. Quer saber? Tô nem aí para você, problema. Não quero mais orar, não quero mais falar sobre. Quer saber? Tô cansado desse propósito de família. Tô cansado desse propósito de porta aberta. Tô cansado disso. Não tem hora que a gente entra nesse ambiente de fracasso. E quer saber, irmão? Tá tudo bem. Sabe por quê? Se nós não entrássemos nesse ambiente de fracasso, talvez nós fôssemos o Cristo da nossa época. E tudo bem falhar em fé, sabe por quê? Quando um filho falha na fé, ele não abandona esse filho. Eu vejo esse profeta olhando para essa mulher: como assim ela não quer nada? Ela me recebeu, ela me deu pão, ela construiu um quarto para mim,
Ela preparou um lugar de intimidade e de descanso para mim. Ela serviu a mesa. Ela preparou muito mais do que qualquer pessoa nesse tempo poderia preparar para mim. Como assim? Eu não vou fazer nada por ela? Eu vou fazer sim, ainda que ela não creia. Ainda que ela olhe para o corpo cansado do marido, ainda que ela olhe para a circunstância dela e diga, não dá, você está de brincadeira comigo, eu já tentei várias vezes trazer isso à existência. O profeta olha para ela, vai, já está feito. E não é sobre aquilo que você acredita, não é sobre aquilo que você acha que você pode fazer ou não. A gente não tem essa neura, irmãos. Se eu tivesse falado daquele jeito, se eu tivesse feito daquela maneira, se eu tivesse escolhido daquela forma, se eu tivesse dado passo naquela direção, a gente fica o tempo todo mexendo com o xadrez do passado da nossa vida. Eu deveria ter movimentado desse jeito, ter feito daquela maneira. A gente não fica nessa neurose. Deixa eu te falar uma coisa que é poderosa para mim. Deus não deve nada para ninguém. Se você abriu a casa da tua vida para Ele, se você decidiu ter um relacionamento íntimo, profundo, além das suas expectativas, se você decidiu ir muito mais além do que apenas águas na canela, saiba de uma coisa, Deus não te abandona, Deus não te deixa, Deus não te larga, Deus não te coloca no canto da estante. Porque antes eu era mais fervoroso, mas agora eu estou menos fervoroso. Mas qual foi a relação que você construiu? Qual foi a relação que você se identificou com Ele? Porque às vezes as pessoas querem crer naquilo que não conhecem e por isso se frustram. Antes de você crer em alguém, você precisa conhecer esse alguém. Antes de você depositar fé em alguém, você precisa primeiro conhecer essa pessoa. Antes de você pedir qualquer coisa para qualquer pessoa, partindo de um relacionamento, você tem que conhecer ela. Precisa ter afeto, proximidade, porque se você pede algo para quem você não conhece, é troca de favor, é barganha. Agora Deus não quer isso, Deus quer estreitamento. E eu olho para essa mulher, ela está num ambiente de tão estreitamento com a presença de Deus, que quando ela pensa que não pode viver mais, que quando ela pensa que não vai além, o profeta olha para ela, você não acredita, mas eu acabei de lançar uma palavra sobre a tua vida, e daqui a um tempo, o tempo natural de se dar à luz, você vai dar à luz, e não importa se seu esposo está velho, e não importa se você já tentou várias vezes, porque agora eu não estou olhando para as suas limitações, não estou olhando para a tua falta de fé, eu estou olhando para esse ambiente de relacionamento que você construiu para mim. Olha aqui, olha isso aqui, olha onde eu estou deitado, olha onde eu estou. Não tem como eu ir embora e não abençoar a sua vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus dá um filho a ela que esse filho venha morrer lá na frente. E aí você pensa assim, Deus é um brincalhão, né? Sabe uma coisa que me chama muita atenção nesse texto? A respeito do filho que morre? O filho que morre muda o movimento dessa mulher. Porque essa mulher está o tempo todo dentro de casa. Ela está num ambiente ali, dela, que ela construiu. É um ambiente que ela conhece tudo. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua alma. Ela está dentro de um ambiente que ela controla, que ela conhece. Quando o menino morre, aí muda. Ela chama o servo, vai lá, pega uma montaria para mim. Vou sair, vou até ele. Mas não é época de festa? Não, isso aqui está fora do meu movimento rotineiro. Esse movimento aqui vocês nunca viram. Vou fazer um movimento diferente agora. Sabe o que faz isso? É a dor. É a dor que muda a trajetória da vida dela. É a dor que muda o movimento. E ela sai de casa para encontrar ele, fora de época, fora de data. Ela vai ter um
um encontro com a presença do profeta agora, num lugar que ela não controla. Você sabia que Deus de tempos em tempos faz isso com a gente? Permite algumas frustrações. Você precisa entender uma coisa, irmão. Tudo aquilo que Deus te dá, vou falar uma coisa que você vai achar loucura. Tudo aquilo que Deus te dá vem em pacote completo. Como assim, bispo? Nesse pacote aí, você vai ter de tudo. Alegria, tristeza, angústia, vai ter tudo. Sabe o Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar chuva, não vai faltar sol, não vai faltar frio, não vai faltar calor. E às vezes Deus te dá uma bênção, e é uma bênção sim. E essa bênção vem cheio de lugares escondidos que você precisa decifrar. Mas não é uma bênção de Deus? Como é que eu me entristeço com isso? É porque dentro da tristeza, Deus te aprimora, Deus te amadurece. Tem presentes que Deus te dá, que parece presente de grego. Sabe aquela coisa que você fala assim, um amigo como esse, para que ter inimigo? Espera que Deus te dá uma caixa, leva, isso aqui é meu presente para você. Aí quando você abre, lembra de Jesus? Passou uma noite inteira orando a Deus para ter discípulos, para Deus direcioná-lo. Ele desce do monte e escolhe 12. Quando ele abriu a caixinha, tem traidor, tem sanguinário, tem colérico, tem gente que briga por causa de lugar, tem gente que ao invés de orar dorme, tem gente que não crê. A caixinha de presente que Deus deu para ele. Mas dentro dessa caixinha tem todas as coisas necessárias para levar Jesus para o centro da vontade do Eterno. Aí Deus nos dá, e a gente pensa, mas Deus me deu isso, é isso aí. É isso que você precisa. É isso aí que vai te transformar. É isso que vai te mover. Talvez Deus queria dar uma experiência nova para aquela mulher. Vou tirar ela do lugar da comodidade dela. Vou tirar ela do lugar que ela controla. Vou tirar ela do lugar do conforto. Deu um filho a ela, que o filho veio a morrer. Mas aprenda outra coisa. Nenhuma dor em Deus é eterna. Vou melhorar. Nenhuma dor em Deus dura uma vida toda ou um tempo todo. Porque a promessa que eu tenho do Eterno é que Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ele sabe quanto a gente aguenta. E Ele sabe quanto a gente faz de manha. E Deus sabe, irmão. Esses dias à noite aconteceu um acidente com Maria Clara. Um acidente infantil. Maria Clara sabia que havia feito coisa errada. Quando eu a chamei, e ela está ouvindo, ela já veio fazendo o quê, irmão? Força para quê? Para chorar. Só que o pai conhece. Ela já veio já querendo chorar, fazendo força para sair lágrima dos olhos, aquela coisa toda. Eu falei, por que você está chorando? Ai, porque você vai me bater. Não bati ainda. Sabe o que está acontecendo com ela? Está sofrendo por antecipação. Está sofrendo antes de ter que lidar com a situação real. Olhei para ela, você não está chorando. Você está tentando cativar meu coração. Você está tentando me aprisionar num laço afetivo e emocional. Para de chorar. Fala a verdade. Quantos momentos na tua vida tu não disse? Até aqui eu não aguento mais. Fala para você mesmo. Quantas vezes você falou? Até aqui eu não aguento mais. Não, daqui para frente eu não vou mais. Olha você aqui. O que você está fazendo aqui? Aguentou ou não aguentou? Passou ou não passou?
Está vivo ou não está vivo? Sabe o que é pior? Pior é aqueles momentos que você fala, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de nada. Olha você aqui. Está falando até em línguas. Percebe como a gente aguenta? Sabe por que a gente aguenta, irmãos? Porque quem dá força é Ele. Porque quem dá livramento é Ele. E a gente precisa se desprender de algumas coisas, principalmente relacionadas a esses perigos que a gente imagina, a essas circunstâncias que a gente pensa que não vai dar conta. Sabe por quê? Deus é aquela pessoa, me permita falar desse jeito, é aquele cara que abre a porta quando você chega na porta. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer olhar de longe e quer ver porta aberta. A gente quer olhar à distância e quer ver coisa resolvida. Mas sabe quando é que os milagres acontecem? O milagre de Deus não acontece na estática, de gente parado, não. O milagre de Deus acontece no movimento. À medida que você se move, os milagres vão acontecendo. À medida que você se levanta, à medida que você anda, mas eu não aguento ficar de pé. Eu tenho uma surpresa, uma notícia para você. Ezequiel caiu prostrado no capítulo 2 de Ezequiel. E a Bíblia fala que o Espírito Santo foi lá, pegou ele e colocou ele de pé. E Deus falou, se coloca de pé que eu vou falar contigo. E talvez ele diga, mas eu não consigo. Não tem problema, o Espírito Santo vai te colocar de pé. À medida que você se move, irmãos, as coisas vão acontecendo. À medida que você anda, vai havendo progresso. À medida que você vai saindo daqui, vai indo para ali e vai para um canto para o outro, você vai percebendo, vai ficando forte, grande, robusto, crescendo. É a presença de Deus te aprimorando, se manifestando na tua vida. Sabe qual é a análise que você tem que fazer? Não é sobre aquilo que está do lado de fora, é sobre aquilo que está do lado de dentro. Sabe qual a análise que tem que fazer? Não é aquilo que está te afetando, é aquilo que te deixou de te afetar, cara. Tudo bem, tem coisas que ainda estão te afetando, como me afeta também, mas eu olho para trás e eu vejo um monte de outras coisas que não me tocam mais, que não me afetam mais, que não tem mais influência sobre a minha vida. Isso significa que nós estamos mudando, significa que estamos progredindo, significa que estamos crescendo. Mas Satanás é ardiloso, é sujo, ele fica olhando para o mesmo espinho o tempo todo e fica te acusando, fica olhando para o mesmo ponto cego da tua vida e fica apontando, e aí tira de você a capacidade de você olhar em toda a tua volta e olhar os campos verdes. Às vezes tem uma horta inteira crescendo à nossa volta, mas nós estamos de olho naquela árvore seca que não cresce, que não dá fruto, e aí a sua volta está dando frutos novos, a sua volta está tudo verdejante, mas Satanás quer que você olhe para aquela que não muda, que não transforma. Mas Deus está dizendo, olha a tua volta, cara, olha o que está acontecendo na tua direita, na tua esquerda, olha o rastro de glória que você está deixando, e você está de olho no mesmo ponto. O Espírito Santo te convida hoje a olhar para outros ambientes, a tirar o olhar das suas expectativas e procurar milagres dentro da tua casa. Como assim procurar, bispo? Existem milagres que já aconteceram e você não conseguiu ser grato, não conseguiu ser grata, porque o teu olhar estava na mesma coisa, no mesmo lugar. A amargura daquilo que não aconteceu dentro da tua expectativa envenenou a tua gratidão. A frustração daquilo que não aconteceu dentro da tua expectativa contaminou o olhar nas outras coisas que Deus fez pela tua vida. De maneira que tem dias que a gente está assim, Deus pode ter feito todas as outras coisas, mas se Deus não fizer essa, para mim nada vale. Aprenda o que o salmista disse no Salmo 86, se não estou enganado, 84. Mais vale um dia a porta da tua casa, a porta, está no texto, a porta da tua casa, do que em qualquer outro lugar. Entenda que o melhor lugar é aquele lugar que Deus preparou para você. Não é o lugar que você idealizou.
Talvez, sabe o Kinder Ovo? A surpresa. Aquilo que Deus entregou para você veio igual um Kinder Ovo. Você abriu, tinha uma surpresa lá dentro, que você não queria. Mas foi o que Deus deu. E é como Ele quer fazer. Fica de pé.